Olá empresário, olá futuro empreendedor, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao videocast Café com Leitura. Nesse videocast é onde eu trago livros que eu já li, que geralmente eu faço resumos aí, pelo menos fazia, hoje inclusive tem uma surpresa aí para vocês. E nesses resumos, além de eu trazer o conteúdo dos livros aqui para vocês, a gente discute em cima do resumo coisas que são voltadas para o nosso dia a dia como empresário, para o seu dia a dia como futuro empreendedor, se você não for um empresário ainda. Eu acredito piamente que todos nós sempre temos muito a melhorar. E aqui nos livros é que está uma boa parte dos conhecimentos que a gente pode adquirir para implementar nas nossas empresas, para melhorar a nossa performance como empresário, como gestor, como líder, para tudo na vida. Os livros com certeza trazem uma boa parte do conhecimento que a gente vai adquirir. Então, eu gostaria de fazer nesse videocast de hoje, nosso videocast de número 19, o resumo sobre esse livro aqui, que é o livro Sem Esforço, do Greg McKeown. Esse cara, Greg McKeown, já tinha escrito o livro Essencialismo, que eu também já fiz um resumo aqui para vocês. Basta vocês irem no link que eu vou deixar na descrição. E é um livro que eu gostei muito. Como eu digo, eu faço o resumo, eu risco nos livros, eu gosto de estudar o livro quando o livro é muito bom como esse. Não só ler, mas riscar e depois, ao reler, apenas o que eu risquei, fazer o resumo. E nesse videocast eu tenho uma surpresa muito especial para quem gosta de livro, para quem gosta de ler inclusive os resumos, para quem gosta de ouvir os áudios. Tem uma surpresa. Acompanhe aí, logo depois da vinheta eu vou trazer essa surpresa e o resumo desse livro para vocês. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. No videocast de hoje eu vou falar sobre o resumo desse livro aqui. Sem esforço, torne mais fácil o que é mais importante. Mas antes de começar o resumo desse livro, eu já quero deixar aqui uma surpresa que eu trouxe para vocês, que a partir de agora, pelo menos uma vez por mês, toda vez que eu trouxer um resumo de um livro, eu fiz uma parceria com o Grupo Voito, que é dono do Pocket Book for You. E a gente fez nessa parceria a possibilidade de trazer sempre cupons de desconto de um mês gratuito para você conhecer o pacote premium do Pocket Book for You, que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Se vocês entrarem, tem um aplicativo também que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Se vocês entrarem no site pocketbookforyou.com, vocês vão cair nessa tela aqui, uma tela de login que vai mostrar que são milhares de resumos dos maiores livros, dos livros dos maiores autores aí do mundo dos negócios, que são compactados para encaixar aí no seu dia a dia. Como eu disse, isso aqui caiu do céu para mim, porque como eu gosto de ler os livros, como eu gosto de fazer os resumos, primeiro, alguém já fez esse resumo para mim. Segundo, você vai perceber ali, tem áudios, tem resumos de vários livros, tem muito mais coisa do que eu imaginava que teria e que eu estou utilizando cada vez mais. E no final desse vídeo, eu vou trazer a surpresa dessa parceria que eu fiz aí com o Grupo Voito do meu amigo Thiago lá, que é dono do Pocket Book for You e que me deu a possibilidade de trazer um cupom muito especial aí para vocês. Então, se vocês clicarem aqui, vou clicar aqui no meu, já preenchi aqui o meu e-mail e a minha senha. Assim que você coloca o seu e-mail e a sua senha, vai ser redirecionado para a parte interna, E eu vou mostrar também o aplicativo. É muito fácil de navegar. Você pode colocar o nome aqui, por exemplo, Sem Esforço. Vai aparecer o livro aqui para você. E aí, ao clicar no livro, você já vai perceber que tem aqui um coraçãozinho se você gostou. Você tem a parte de marcar ou de ouvir o áudio do resumo do livro. Então, se você clicar no resumo do livro, que é o que eu vou fazer agora, aparece a nossa amiga aí, aqui mostrando a capa do livro, tem aqui, torne mais fácil o que é mais importante, de Greg McKeown. Você tem dado o melhor de si e ainda assim sente que não é suficiente? Então descubra com esse resumo como alcançar os seus objetivos sem se desgastar no caminho. É sobre esse resumo que eu gostaria de falar nesse videocast de hoje. Se você quiser escutar o resumo do que está aqui para baixo, você pode clicar nesse áudio aqui, ouvir o áudio, você pode
baixar o PDF para você ler depois, que é o que eu vou fazer, inclusive, e é muito legal. Tem muitos resumos de muitos livros, eu adorei. Você pode montar a sua biblioteca, fazer a sua avaliação, ver outros livros, então é muito simples e muito barato, compensa demais. Eu até conheci o Pocket Book For You, eu já acessei por várias vezes nos últimos meses, eu até nem estava, em dezembro eu tinha parado, eu assinava, tinha 2 acessos, né, ali a resumos de livros do exterior, e lá eu acessava os livros. Quando eu descobri o Pocket Book For You, principalmente dando força aí para os nossos amigos lá de Juiz de Fora, que são da Voito, aí meu amigo Thiago lá com as meninas, Amanda, o pessoal que se interessou em fazer essa parceria comigo, fiquei muito mais satisfeito, né? Não só com a parceria em si, mas de adiantar o meu trabalho, né? De apresentar um resumo de um livro que a gente sempre quer voltar. Você não vai ler o livro inteiro novamente, você sempre quer voltar às melhores partes do livro, a ver o que é realmente importante, e um resumo, principalmente com áudio, ajuda bastante. Se ajuda a mim, também pode ajudar você. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, tô mostrando aqui o site, né? Agora deixa eu mostrar o aplicativo. Para mostrar o aplicativo, deixa eu voltar para a minha tela, vou usar aqui agora o aplicativo, trazer tudo que está na tela aqui para vocês. Opa, agora sim está funcionando. Então vamos lá, estou aqui na página que vai dar acesso cheia, ótimo, show de bola. Agora eu posso... Show de bola. Agora vocês estão vendo o que está aqui na minha tela, vocês estão vendo aí. Se eu passar para a esquerda ou para a direita, vocês estão vendo a tela do meu celular. Tem aqui do lado direito o Pocket Book For You, aqui na parte de baixo aqui, né? Não vou tirar o Pocket Book For You, pelo contrário, vou deixar ele aqui. Vou clicar no Pocket Book For You para entrar com os dados aqui da minha conta, né? Já coloquei senha, já guardei a senha, vou entrar aqui. Vocês vão perceber que é muito simples, muito fácil. Tudo que você teve acesso no site, você vai ter acesso aqui, né? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, buscar o livro, exatamente esse livro que eu estou trazendo para vocês, Sem Esforço. Ok? Vai buscar aqui, eu clico no livro, aparece a mesma foto da nossa amiga e já aparece todo o resumo. Aqui também, se você clicar aqui no baixe, o PDF gratuito, você pode baixar, você pode escutar o podcast. Aqui na parte de baixo tem para você escutar o podcast, caso você queira, basta digitar Sem Esforço. Aqui, ó, ouvir. Basta você clicar no ouvir, vai aparecer o áudio. Torne mais fácil que a... Beleza, tá aqui na tela, você vai conseguir ouvir certinho. Então vamos lá, direto ao ponto. Vou trazer para vocês aqui agora a outra tela, que é a tela que eu estou trabalhando aqui, para a gente passar agora o que interessa, que é o resumo desse livro Sem Esforço, que é um livro fantástico, eu adorei e vou passar uma boa parte do resumo aqui para vocês. Vamos lá. Você já teve a sensação de que as suas energias estão se esgotando e que as tarefas do dia a dia estão cada vez mais cansativas? Já parou para pensar que talvez esteja tomando as atitudes erradas e por isso se sente muito desgastado aí? Nesse livro, o autor explica que quando a gente prioriza o que é mais importante, a gente acaba encontrando espaço na nossa vida para a gente focar naquilo que a gente realmente valoriza, né? Principalmente as coisas que são essenciais, não apenas as coisas que são triviais. Então, o autor, né, se a gente for falar sobre ele entrevistou vários especialistas, né? Uma pergunta muito essencial, usando ali uma pergunta: uma vida mais leve, como tornar mais fácil o que é mais importante? Então, tem 220 páginas o livro, ele é dividido em 3 partes. Aqui, inclusive, essas 3 partes são divididas em subcapítulos que dão um total, falo para vocês aqui, de 15 capítulos, né? A parte 1 ele chamou de Estado Sem Esforço, como tornar mais fácil a concentração. Na parte 2, Ação Sem Esforço, como tornar mais fácil o trabalho, que é essencial. E na parte 3, Resultado Sem Esforço, como obter o retorno máximo com um esforço mínimo. Em 15 capítulos, e tem uma conclusão aqui, que lá no final ele fala: agora, o que acontece em seguida e o que mais importa?
Esse livro é show de bola, vale a pena. Se você quiser comprar o livro diretamente da Amazon, eu vou deixar inclusive aqui um link para você poder comprar diretamente da Amazon também esse livro, caso você queira adquirir a versão original aí do livro. Então o autor, ele já teve como clientes grandes empresas como Adobe, Apple, Google, Facebook, Pixar, Twitter e Yahoo. Ele é autor também, como eu já disse, do livro Essencialismo, que eu já trouxe aqui para vocês, e está entre os colunistas mais famosos da Harvard Business Review e do LinkedIn. Ele é criador do curso Projetando a Vida Essencialmente na Universidade de Stanford e foi destaque em grandes periódicos como o New York Times. Para quem que eles indicam esse livro? O livro é indicado tornar mais fácil aquilo que é importante, principalmente para profissionais que se sentem ou que sentem que estão dando o máximo de si no seu trabalho, mas que ainda assim não estão alcançando os resultados que eles esperam. Esta é uma obra também indicada para aqueles que estão passando por atribulações, né, por problemas, por desafios aí, e desejam deixar a vida bem mais leve. Quais são as ideias principais do livro? O que é mais importante, né, em termos de você tirar desse livro que fala do que é mais importante? O autor te mostra a partir dessa obra como é que você pode estar fisicamente descansado, emocionalmente aliviado e mentalmente energizado para estar 100% presente e focado naquilo que é essencial. 2. Alcançar o seu propósito se esforçando menos. E 3. Continuar obtendo resultados várias e várias vezes sem fazer muito esforço. Então vamos lá. Quer fazer o download? Você faz aqui. O que é o estado sem esforço? Que ele fala na parte 1 do livro. Ele começa apresentando, né, o quanto o nosso cérebro é maravilhoso. Então, segundo o autor, em condições ideais, o nosso cérebro pode trabalhar em uma velocidade incrível. Porém, emoções negativas e pensamentos tóxicos podem desgastar a nossa energia mental. Ele explica que, segundo a teoria da carga perceptiva, o nosso cérebro processa mais de 6.000 pensamentos por dia. Dessa forma, quando obtemos nossas informações, o cérebro precisa decidir como alocar os recursos cognitivos remanescentes. Porém, existe um problema com tudo isso. Nosso cérebro está programado para priorizar as emoções de valor afetivo e, infelizmente, essas emoções englobam sentimentos como medo, raiva e ressentimento. Logo, a nossa energia mental é usada para alocar sentimentos tóxicos, deixando pouca energia para dedicar às atividades que realmente importam. E é nesse momento que entra o estado sem esforço da parte 1 do livro. Quando a gente está fisicamente descansado, emocionalmente estável e mentalmente energizado, a gente é capaz de focar 100% no que é essencial. E a gente entra no estado sem esforço. Vamos ver? Como é que a gente pode alcançar esse estado? Primeiro, se esforçando mais, né? Não se vai significar que você vai conquistar mais. Você provavelmente acredita que se uma coisa é fácil, ela não é importante. E o que se a gente quiser alcançar, né, nos nossos objetivos, a gente precisa trabalhar duro. No livro, Sem Esforço, ele explica que essa mentalidade tem origem na idade puritana, lá de 1800 e tanto, né, de que fazer coisas difíceis tem um valor maior. Mentira, a gente acaba por pensar que somos preguiçosos quando trabalhamos menos e nos sentimos culpados quando não fazemos um grande esforço. Mas e se o que tivesse que te impedindo de alcançar os seus objetivos fosse justamente esse esforço imenso que você está fazendo? Que tal mudar o seu pensamento para: se algo é tão difícil, é porque não encontrei um jeito mais fácil de fazê-lo. E o autor explica que quando a gente aborda, né, ou abandona aí esse ideal que é de que o caminho mais fácil é inferior, nossos obstáculos desaparecem e a partir disso podemos revelar o nosso estado sem esforço. Que tal tornar o seu trabalho menos maçante? E se o seu trabalho não só se tornasse mais fácil, mas também mais divertido? Já parou para pensar que separar o trabalho da diversão torna a vida mais difícil? Segundo o autor, quando combinamos as atividades essenciais com atividades divertidas, podemos executar sem esforço as atividades mais chatas e insuportáveis. E por incrível que pareça, realizar tudo isso é bem mais fácil. Para fazer isso, a gente pode unir a atividade essencial a uma recompensa, por exemplo, né? Você pode assistir a um programa favorito enquanto corre na esteira, você pode retornar telefonemas enquanto dá um banho relaxante na banheira, né? Dessa forma, em vez de usar determinação para fazer atividades difíceis, você simplesmente pode torná-las divertidas.
Que tal parar de reclamar? É uma outra coisa que ele fala no livro, né? Já parou para pensar que quanto mais a gente reclama, mais a gente encontra motivo para reclamar? Pensamentos tóxicos possuem uma grande facilidade para se acumular e quanto mais energia mental a gente direciona para esses pensamentos tóxicos, mais difícil retornar ao estado sem esforço. Agora, o que muita gente não sabe é que, assim como reclamação atrai reclamação, gratidão também atrai gratidão. Quando a gente dá, ou o quanto mais a gente dá, a gente recebe. Quando você procura uma razão para ser grato, você vai do estado de escassez, que tem os pensamentos tóxicos, para o estado de abundância, pensamentos positivos, e passa a ver o que você tem, né? Ainda é explicado no livro que a teoria Ampliar e Construir da psicologia mostra que emoções positivas abrem espaço para novos pontos de vista e possibilidades, e que essa abertura incentiva ideias criativas, criando assim uma espiral ascendente que aumenta a probabilidade da gente lidar melhor ou bem, né, com o próximo desafio. Isso é muito importante porque é aquele lance da carga, né, positiva e negativa. Quanto mais a gente tem carga negativa ou atrai isso, mais as coisas ficam complicadas. Ou quanto mais a gente se sente com essa carga negativa, a gente obviamente também vai atrair carga negativa. E aí ele fala uma coisa que eu acredito muito, né? Inclusive vou complementar, que não é só o sono, né? O exercício faz bem, comer bem faz bem. Então tem várias coisas que você precisa fazer para você também se sentir bem, estar nesse estado físico e mental melhor, para você ter uma vida mais produtiva, de alta performance e conseguir fazer aquilo que você precisa. Estamos vivendo uma sociedade que cada vez mais negligencia o sono. O autor mostra que pessoas que dormem menos que 7 horas, que é o que eu procuro dormir, né, entre 6 e 7 horas, tendem a sofrer de doenças cardiovasculares, infarto, derrame, asma, artrite, depressão, diabetes, e são 8 vezes mais propensas a engordar, a ter sobrepeso. Mesmo quando dormimos as 8 horas necessárias, se não atingirmos o estado do sono profundo, sofreremos privação do sono. Durante o sono profundo são armazenadas informações na nossa memória de longo prazo, nossas emoções são processadas nesse momento, né? E também é o momento em que o nosso corpo se recupera. Porém, não adianta dormir 8 horas se não dormimos ininterruptamente. É enfatizado no livro que quando paramos de lutar contra o ritmo natural do nosso corpo, nossa vida ganha consciência e clareza e assim somos capazes de retornar ao estado sem esforço. Outro tema, você é capaz de observar? A vida hoje em dia é tão corrida que dificilmente nos dedicamos ao ato de observar, ouvir também, né? Manter o foco é uma tarefa difícil, porque não conseguimos evitar que a nossa mente fique vagando, né? Rede social o tempo inteiro, a gente fica ligado nesse aparelhinho aqui uma boa parte do nosso dia. Basta você ir lá no Instagram e ver quanto tempo você fica. Tem isso, tem esse indicador aí. Quanto tempo você fica navegando ali, né, nos aplicativos, no seu celular também tem isso para você ver. No livro é explicado que estar em estado sem esforço é estar consciente, alerta e presente, mesmo quando somos bombardeados de informações e distrações. Ou seja, conseguir fazer as várias coisas que nós empresários precisamos, mas com foco. Foco não é fazer uma única coisa sempre, é fazer aquela coisa que a gente precisa fazer focado e depois passar para uma outra e assim por diante, porque a gente tem, obviamente, várias coisas para fazer. Então, dessa forma, né, buscar o estado sem esforço é essencial para que a gente possa focar, observar e verdadeiramente ouvir as pessoas e as coisas que são realmente importantes para nós. Depois ele passa para o que é o estado sem ação. A partir do momento que a gente consegue alcançar o estado de esforço, que é a primeira parte do livro aí, a gente é capaz de seguir para o próximo estágio, que ele chama de ação sem esforço. Para entender o que significa isso, pare para refletir se você teve a sensação de fazer um ótimo trabalho sem ter se esforçado muito. Quando a gente realiza o que a gente deseja, sem nos desgastar, é porque entramos no estágio aí da ação sem esforço. Mas como realizar mais, mas fazendo menos esforço? O primeiro passo que o autor fala para atingir um objetivo sem esforço é definir qual será o aspecto do resultado final. Dessa forma, você se concentra em definir
qual é o primeiro passo, sem ficar se desgastando e se perguntando quais seriam os seus próximos passos. Quando a gente divide, decompõe aí os nossos projetos em pequenos, as nossas metas grandes em metas menores, como eu chamo no ciclo da excelência, um planejamento anual e um planejamento mensal, no controle da rotina semanal e diário, isso dá para fazer com tudo na vida, Cada ação começa a aparecer mais sem esforço e você consegue completar melhor. Se estiver difícil definir o primeiro passo, que tal começar o projeto do zero? Então ele fala, comece do zero para simplificar o que parece difícil. O autor sugere que façamos a seguinte pergunta quando um projeto parece complexo demais. Quais são os passos mínimos necessários para finalizar o projeto? Identificar os passos mínimos ajuda a eliminar os passos desnecessários, ou o que a gente chama no linha de desperdícios, fazendo com que a gente seja capaz de focar a nossa energia para finalizar o que é mais importante. Existem 3 tipos de atividades: urgentes, importantes e de rotina. Primeiro, obviamente, você vai ter que fazer as urgentes. Depois você tem que priorizar as atividades importantes. Mas você não pode saber ou deixar de saber que as atividades de rotina, muitas vezes que não são aí as mais importantes, é que a maioria do seu time vai precisar fazer e você também. Então você vai precisar saber quais são esses 3 níveis de atividade para cumpri-las da melhor maneira possível. Afinal, só podemos dizer que algo deu errado ou certo quando a gente conclui uma atividade. Outra coisa que ele fala, para ter coragem de ser tosco. Não tente começar algo que você nunca fez antes buscando acertar da primeira vez. Dê uma chance para esse lado tosco da vida. Faça um projeto feio para que você possa consertar, modificar, reprojetar, sem ter que começar do zero. Afinal, o erro é um caminho fácil para aprender e progredir. Começar fazendo algo tosco, cometendo erros, não significa incentivar erros e dar permissão aos outros para que errem. Segundo o autor, permitir erros serve simplesmente para nos libertar da pressão de fazer tudo sempre com perfeição. Quando a gente aceita que a gente pode cometer erros, somos capazes de dar o primeiro passo. Mais cedo ou mais tarde os aperfeiçoamentos virão, mas dessa forma, de maneira mais natural. A partir dos erros, os passos seguintes vão vir, mas sem esforço. E outra coisa que ele fala aqui que é muito importante é ter ritmo. No Lean também fala a palavra tact. Tact é um ritmo, que significa fazer algo de maneira ritmada. É muito importante para o nosso dia a dia a gente ter um ritmo um pouco constante na nossa vida, porque se você tem altos e vales, esses picos é que nos desgastam e aí pode trazer problema para a sua saúde, para a sua produtividade, para a sua performance. Então, sempre que a gente define uma meta, a gente quer alcançar essa meta o mais rápido possível. Porém, quanto mais rápido a gente busca progredir, mais cansado a gente fica e logo a gente precisa fazer pausa. Essa pausa nos gera uma culpa por não estarmos ativos. E essa culpa é que nos leva a dar outra arrancada rápida no processo. Mas e se encontrássemos um ritmo sem esforço, um ritmo constante que não nos desgastasse? A verdade é que muitas coisas na vida estão fora do nosso controle, como manter um ritmo quando um obstáculo pode surgir a qualquer momento. Para progredir, apesar das incertezas e com um ritmo constante, você vai precisar definir a faixa ideal de progresso e nos atentar a ela. Quando a gente determina a faixa ideal desse progresso, nesse ritmo que a gente quer ir, a gente é capaz de avançar com mais constância. Dessa forma, quando a gente encontra o ritmo ideal, o progresso começa a ser visível e assim a gente realiza uma ação sem esforço. Quando somos capazes de realizar ações sem esforço, passamos a alcançar resultados sem esforço, que é o próximo tópico do livro. O que é um resultado sem esforço? Quando a gente investe nosso esforço apenas uma vez e colhemos os frutos várias e várias vezes, a gente obtém resultados com menos esforço. Talvez não 100 totalmente, porque tudo que a gente vai fazer vai requerer um esforço, mas com bem menos esforço. E a primeira coisa que ele fala para você fazer é aprender com o que os outros já sabem, Ou seja, menos esforço. Como que eu estou fazendo aqui agora? Estou utilizando um resumo de alguém que já fez para mim, para eu não precisar digitar, para eu não precisar ter a dificuldade aí de fazer esse resumo do livro que eu já li, que eu já risquei e que com certeza eu
apontei aqui vários elementos que estão também aqui nesse resumo. Aplicar um método pode ser útil uma vez para resolver um problema, porém princípios podem ser aprendidos e aplicados bem mais rapidamente e repetidamente. Muitos princípios costumam ser universais, ou seja, podem ser aplicados a diferentes desafios. Se desejamos alcançar resultados contínuos, devemos nos voltar para a aplicação de princípios e métodos também, né? Quando compreendemos uma tarefa, uma atividade em seu nível fundamental, podemos aplicar os princípios que estão enraizados no nosso conhecimento de maneiras novas e surpreendentes. Outra coisa que ele fala é para você buscar se tornar excepcional ou fazer coisas de forma diferente, inovações e assim por diante, melhorias, né? Segundo o autor, ser bom no que ninguém faz é melhor do que ser bom no que todo mundo faz. Dessa forma, identifique as áreas em que você é bom e se especialize nelas. Consequentemente, você terá a oportunidade de criar algo completamente novo, completamente exclusivo. Se tornar excepcional em algo vai exigir tempo, dedicação e muito esforço. Mas esse é um investimento que você fará apenas uma única vez, como gravar um curso, por exemplo, né? E continuará sempre colhendo os frutos desse esforço que você fez. Uma das maneiras abordadas no livro para se tornar excepcional em algo é investir em passar nosso conhecimento adiante. Por exemplo, como eu disse agora no curso. Quando a gente ensina, né, o nosso envolvimento com a tarefa aumenta e o nosso conhecimento multiplica. É o último degrau ali, né, da jornada, né, do aprendizado. A forma mais rápida e eficiente que um ser humano, que um adulto, aprende é ensinando. Não é ouvindo, não é lendo, é ensinando. E ao ensinar os outros o que você aprendeu, você busca sempre simplificar, falar de forma clara, compartilhar os seus conhecimentos e fazer com que não só você aperfeiçoe aquilo que você já sabe, mas passe aquele conhecimento adiante, né? É bom para ambas as partes. Outra coisa que ele fala no livro, a terceira parte, é para buscar uma maneira de automatizar as suas atividades, que o mercado online faz isso, né? Você tem que automatizar, achar um sistema de automatizar as suas vendas, achar uma forma de automatizar as coisas que você faz para ser mais produtivo, para que isso volte em menos esforço para você. Com a tecnologia, o número de áreas que podemos explorar está cada vez mais amplo, né? O problema é que o volume de informações que recebemos excede a nossa capacidade mental de gerenciar tantos conhecimentos. A carga cognitiva que nos é demandada para gerenciar um bombardeio de informação que a gente recebe nos deixa propenso a cometer erros nas nossas atividades. Dessa forma, a gente precisa desenvolver estratégias para que a gente possa realizar as nossas atividades que são essenciais sem sobrecarregar a nossa memória. No livro, ele fala que a gente precisa utilizar de ferramentas que nos ajudem a lembrar o que é importante. Dessa forma, ele sugere o uso de checklists para automatizar, por exemplo, as nossas atividades sem desgastar aquilo que a gente precisa lembrar. Nas minhas mentorias, nos meus cursos, eu também dou vários checklists. No meu quadro tem pelo menos uns 5 ali. Porque usando o checklist, você não vai precisar lembrar de tudo. Nos momentos certos, o checklist para uma reunião mensal, para uma reunião semanal, o checklist de um projeto, o checklist de um vídeo e assim por diante. Faz com que você não precise guardar tanta coisa e na hora que você tiver que fazer algo, você vá ticando ali para ver se você cumpriu o checklist. Outra coisa que ele fala aqui é para você ter, obviamente, uma equipe de alto desempenho, uma alta performance. Em todas as áreas da nossa vida, a gente vai precisar lidar com pessoas, né? E sabemos que os seres humanos são seres complexos. Dessa forma, trabalhar com outras pessoas pode ser uma tarefa exaustiva e quanto mais pessoas são envolvidas, mais a gente precisa investir recursos mentais para coordenar essas pessoas que são muito diferentes, né? Para a gente ter aí uma equipe de alto desempenho, a gente precisa trabalhar com pessoas em que podemos confiar. A confiança vai trazer uma facilidade na relação. Quando a gente confia na nossa equipe, a gente pode distribuir as tarefas com mais eficácia, sabendo que todos se sentirão à vontade para falar sobre os problemas e sobre as ideias quando elas surgirem. Quando os colaboradores se sentem bem em trabalhar juntos, a qualidade das decisões, o desempenho e a capacidade de concentrar energia nas tarefas que importam aumenta e aumenta muito. Então é muito importante você ter gente boa no seu time. Dentro de uma equipe, as responsabilidades de cada um podem estar
interrelacionadas. É o que eu chamo de atividades de interface. Eu sempre falo para os meus clientes, né? Não adianta nada você ter um processo padronizado e as pessoas treinadas só naquele processo. Numa empresa, a soma das partes não quer dizer que o resultado vai sair. A soma das partes mais a soma das interfaces entre as partes. Muitos problemas estão nas interfaces entre os processos e não apenas nas atividades de cada um dos processos. Guarde isso. Então, a gente vai precisar, se não existe nessa confiança para a gente poder, né, trabalhar de forma a trazer pessoas boas para o nosso time, né, as metas e os interesses vão conflitar e eles podem causar atritos e desgastar os relacionamentos. Dessa forma, para evitar esses atritos, algumas atitudes elas podem ser tomadas. O autor fala, por exemplo, da importância de se contratar uma pessoa honesta que manterá um alto padrão de trabalho mesmo quando não estiver sendo supervisionado. Honestidade, obviamente, é algo que parece ser simples, mas que nem sempre a gente encontra. Quando a gente contrata pessoas honestas e de alto nível em que podemos confiar, essas pessoas se sentem empoderadas para darem o melhor de si. Mas claro, para que haja confiança, as expectativas precisam estar alinhadas, todas as funções precisam estar deliberadas, ou seja, repassadas, né, delegadas, e o resultado precisa ser priorizado por todos. Construir uma base de confiança vai ser um investimento que você vai precisar fazer e isso vai precisar ser feito com cada colaborador. O pequeno esforço aplicado às relações continuará gerando resultados sem esforço de maneira contínua. O que outros autores estão falando, né? Tem autores que falaram aqui da única coisa, de como evitar preocupações, falando muito bem do livro. E como é que você pode aplicar isso na sua vida? Como é que esse resumo traz aí algo que você pode aplicar no seu dia a dia? Tornar mais fácil o que é mais importante pode facilitar muito a sua vida, certo? Então, que tal aplicar algumas estratégias para começar a mudar a sua vida já? Primeiro, sempre que se deparar com uma meta difícil, pergunte-se: e se isso pudesse ser mais fácil? Segundo, como uma combinação entre trabalho e diversão pode fazer com que as suas tarefas sejam menos maçantes? Será que existe alguma forma de você se divertir mais no trabalho, gamificar as suas atividades e assim por diante? Terceiro, aprender a descansar. Respeite o seu corpo, respeite a sua mente, respeite o seu timing de vida. Eu falo sempre para os empresários que são os meus clientes, principalmente aqueles que já estão... Aqueles que estão começando, né? São jovens e estão empreendendo. Obviamente tem todo o gás, vão ter que errar muito, vão passar pelas etapas que, né, início, meio e conduzir o negócio ali por um bom tempo. Mas aqueles empresários que já têm anos e anos no mercado precisam respeitar o seu timing, né? O seu timing de vida. Às vezes você está no momento com um filho novo, às vezes você está no momento quase aposentando. E essas fases da sua vida vão fazer com que você tenha momentos diferentes na sua empresa. E aí você precisa adequar esse momento, esse timing, com o timing da sua empresa. E aí descansar, ler, fazer outras coisas é muito importante para que você consiga resultados, porque senão você vai ficar sempre se tornando, né, ficando sobrecarregado, porque a gente se sente sobrecarregado e aí o resultado não vem. Outra coisa, ter coragem para começar sempre um projeto de uma forma mais simples, né? Ele chama tosco aqui, mas de forma mais simples, que te dê facilidade, que te dê uma forma para você errar, para que aquele erro faça com que você aprenda e com que aquele aprendizado faça com que você evolua, tanto você como empresário, quanto também o seu time. Faça projetos simples, faça projetos objetivos, rápidos, e quando você for inovar em algo maior, uma tecnologia ou algo totalmente diferente, tenha o suporte de profissionais para fazer isso, para você errar pouco. Outra coisa é estabelecer uma meta diária que não seja exaustiva e que também não seja desestimuladora, né? A gente sabe que a gente tem metas, principalmente financeiras, para alcançar. Pega aquela sua meta financeira, divide pelo número de semanas e divide pelo dia. Só o fato de você ver o número do dia já faz com que você persiga de forma diferente essa meta e alcance todos os dias, todas as semanas, todos os meses, o número que você estabeleceu. Não é só pensando naquele número grande do mês que vai fazer com que você, às vezes, até se desespere e não alcance o resultado. Vai correr de todo lado ali para ficar tentando alcançar um número grande. Se você pode cortar o bolo em pedacinhos para tentar alcançar números menores aí. Outra coisa é desenvolver conhecimentos exclusivos, né, e se tornar um destaque.
Conhecimentos exclusivos no seu mercado, né? Será que existe alguma coisa que você possa fazer que para você seja completamente diferente, que você possa multiplicar isso para os seus colaboradores, para os seus clientes e se destacar com isso? Sempre existe essa possibilidade. Faça isso. É o que eu falo com os meus clientes do processo de mentoria consultiva. Aumentar a sua esteira. Quem vende produtos, procure colocar um serviço. Quem vende serviço, procure colocar produtos. Aumentar a sua esteira e o seu mix faz com que você exercite outras coisas ao longo do tempo que você vai precisar aprender, ter conhecimentos novos, sair da sua zona de conforto, vai te possibilitar, tendo uma esteira e um mix maior, ganhar mais dinheiro, e isso só vai trazer coisas positivas para você como empresário e também para a sua empresa. Usar, como a gente disse aqui, né, no livro ele fala, usar checklist para acertar e não ficar sobrecarregando a memória, criar uma rede de confiança com seus colaboradores, com seus parceiros de trabalho aí, e sempre procurar, obviamente, o caminho mais fácil de fazer as coisas. Apesar de ser simples e talvez até boba, né, essa frase, mas às vezes tem muita gente que procura complicar. E aí, pessoal, gostaria de deixar um presente aqui para vocês. Já que a gente estabeleceu, né, eu estabeleci essa parceria aí com o pessoal da Pocketbook for You, eles deixaram um cupom. Então, as 10 primeiras pessoas que acessarem o cupom abaixo, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, as 10 primeiras pessoas que acessarem esse cupom ganham um mês gratuito do pacote prêmio da Pocketbook for You, para você usar e abusar dos livros, dos resumos, dos áudios, desse aplicativo, vamos chamar assim, do site, para que você possa usar e ficar tão feliz quanto eu fiquei quando eu descobri essa parceria, né? esse mecanismo que me trouxesse a possibilidade de ler resumo de livro e ouvir também esses resumos de forma como que eu não precisasse, obviamente, ler de novo o livro. Então, fica aqui, é um presente dessa parceria que eu estabeleci com a Pocketbook for You para você, as primeiras 10 pessoas que acessarem o cupom através desse vídeo. Né? Obviamente o cupom tem uma validade. Se você acessar e não for mais válido, é porque muito provavelmente já acessaram 10 pessoas. As primeiras 10 pessoas que acessarem esse cupom desse vídeo que está aqui na descrição desse vídeo vão ter um mês gratuito da versão prêmio do Pocketbook for You. Tá ok, pessoal? Esse é o meu presente para você. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Café com Leitura do livro Sem Esforço, de Greg McKeown. Um grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo Café com Leitura. Tchau, tchau, pessoal.